Lucas capítulo 5, verso 1, quem achou, diga amém. E aconteceu que, ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou mar da Galileia, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Repita comigo, 2 barcos. Mais uma vez, 2 barcos. E havendo desembarcado, viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, ou em outra versão, ao alto mar, ou às águas profundas, depende da versão da Bíblia, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua lançarei as redes. Até aí diga amém. Estenda as mãos aqui para frente, pede para Deus falar com você essa noite. Fala para Deus: Deus, usa o pastor que está aí hoje como instrumento nas tuas mãos. Isso, abençoa a minha vida, para que eu possa abençoar a tua vida. Senhor, mais uma vez, graças eu te dou, ó Pai, pela tua bondade e a tua misericórdia, e pelo teu agir no nosso meio que irá acontecer através da tua palavra. Que venha gerar em nós, ó Pai, tudo aquilo que é necessário, para que nós possamos sair daqui mais uma vez adorando o teu santo nome. Não porque precisamos ver, mas porque sentimos o Senhor aqui nesse lugar. Fala conosco, se preciso, se for possível, fala o que nós queremos ouvir. Ah, como é bom quando o Senhor fala o que queremos. Mas se não for possível, então fala o que precisamos ouvir. Mas não nos deixe sair daqui sem ouvir a tua voz. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Todos digam amém. Eu já vou ministrar rapidamente. Ó, o pastorzão está ali, sentou lá no fundo hoje. É frio, é isso? Você saiu da corrente do vento, né? Por causa da esposa, a culpa sempre é da mulher. Está igual Adão. Adão, cadê você? O que você fez, Adão? A mulher que o Senhor me deu. Foi essa mulher, e a culpa é dela. Está vendo ali agora? A mulher que sentar aqui, eu também faço isso. Tem coisa que eu falo para a Evelane: amor, a culpa é sua. Ela: do quê? Eu falei: não sei, mas é sua. Na saída da igreja, ali na frente, você vai encontrar um material que a gente trouxe. E tem ali um livro que nós estamos lançando agora, com o tema Tempo de Brilhar. É sobre uma mensagem que eu ministrei aqui na primeira vez que eu estive aqui. Elias na casa da viúva de Sarepta de Sidom. Primeiro ele no Querite e depois em Sarepta de Sidom. Pensa num livro que ficou top, irmão. E ele fala sobre entender o tempo de Deus, porque Deus tem um tempo, estações para cada momento da nossa vida. E tem um tempo em que Deus nos esconde, mas tem um tempo que Deus faz a gente aparecer. E aqui vou falando sobre tudo isso. E um segredo que tinha na casa da viúva, que fez com que a casa dela se tornasse um lugar de fonte inesgotável. Esse segredo, quando a gente descobre ele, a vida da gente começa a mudar de verdade. E aqui no livro eu falo sobre isso, tá? O livrinho ficou muito top. A editora é daqui da igreja de vocês. Foi a editora Mesa que fez, ó. Então vocês prestigiam, pelo amor de Deus, tá? Vocês passam lá e adquirem, para fazer o pastor Rafael ficar feliz, né? Foi eles que fizeram, o pastor junto com, esqueci o nome dela agora, Fabiana, isso, com a Fabiana, que me ajudou a produzir o livro aí, tá? Vai estar lá esse livro, pode ter certeza que ele vai falar com você profundamente. Quem tem adquirido, tem mandado mensagem, dito: pastor, Deus falou comigo naquele livro. Eu fico muito feliz, muito mesmo, tá? Lá tem máquina de cartão de crédito e débito. O livro não é um valor exorbitante, dá para você adquirir tranquilamente.
E pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode dar cheque pré-datado. Você tem cheque ainda, irmão? Na América ainda tem muito cheque, pensa, até minha esposa estranhou. Lá tem cheque, pode, irmão. Pastor, o que mais que você faz? Eu estou trocando, irmão, porco, galinha, o que tiver, nós está levando embora. Você está aí, irmão? Meu Deus, vocês estão devagar demais. Você está aí, irmão? Vou te contar uma coisa aqui que é verdade, rapidinho aqui. Eu fui pregar uma vez na Flórida. Sabe onde é Flórida? Aí todo mundo, lá nos Estados Unidos, pastor. Não, não. É uma cidadezinha do lado de Maringá, tem 3.000 habitantes. Chama Flórida. No Paraná tem Flórida, tem Califórnia. Acho que é vontade de ir para a América, né? Aí eu fui pregar na Flórida. Pensa na cidade grande, 3.000 habitantes. Na mesma placa está escrito bem-vindo, já está do outro lado, boa viagem. Eu acho que Flórida deve ter 4, 5 ruas, irmão. De verdade, é uma cidade pequenininha, encostada em Maringá, 40 quilômetros de Maringá. Eu morei em Maringá há 5 anos. Só que lá tem uma igreja lá, irmão, animada. Pensa num povo cheio de Deus. E eu preguei no congresso lá uns 3, 4 anos seguidos. E um dia eu levei material, e o meu material na época era DVD de mensagem. Meu Deus, estou velho mesmo, né? Ninguém mais faz DVD hoje em dia. E eu levei DVD e falei isso brincando. Falei, irmãos, eu troco por porco, galinha, cabra, o que tiver, estou levando embora. Itinerante tem que fazer o material sair. Rapaz, acabou o culto, minha mulher foi para a mesinha lá vender. Nisso vem um irmão no corredor assim, ó. Aí ele veio, pastor, imaginei eu, né? Vai pedir oração. Eu falei, pois não, irmão. Tudo que o senhor disse lá no altar é verdade? Eu falei, opa. Se eu falei, eu tenho que segurar, né? Falei, claro que é verdade. Já enchi o peitão assim. Falei, lógico, irmão. Preguei Bíblia. Ele falou, pois é, o senhor falou que trocava material para o porco, galinha, cabra. Irmão, na hora eu pensei, dancei. Aí eu falei para ele, irmão, se eu disse, eu tenho que segurar o que eu disse, né? Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem 2 galinhas caipiras esperando o senhor lá fora. Irmão, enquanto o pastor dava a benção apostólica, ele correu na casa dele, que ele morava na mesma rua da igreja, e trouxe as galinhas. A minha oração foi só uma. Dentro de mim eu falava assim, Deus, que esteja morta, que esteja morta, que esteja morta, Senhor. Porque eu não sei matar esse trem, nem limpar. Mas diga comigo, Deus é bom. Estava morta, limpa e congelada. Ó, levou todos os DVD, a Evelane levou as galinhas e fez com quiabo lá em casa. Tem coisa melhor do que galinha caipira com quiabo, irmão? Isso é comida de crente, meu Deus. Tá lá. Então o livro vai estar lá. Passa lá hoje. Ajude-nos. A gente vive do ministério. E isso aqui é o que faz a gente se movimentar para lá e para cá. Tá bom? Eu viajo agora, final de semana, vou lá para o Mato Grosso, vou ministrar lá uns 10 dias. E depois volto, já vou para o Rio de Janeiro. E aí a minha vida é essa doideira toda. Chegamos dos Estados Unidos, acho que faz uns 15 dias, nem isso. Eu já cheguei, já fui para o Rio, já voltei. E a gente precisa da tua ajuda para continuar falando de Jesus. Também tem umas t-shirts lá, né? É isso que assim que chama, amor? Umas camisas femininas com dizeres evangélicos, bem bonito. Passa lá e Deus vai te abençoar. Amém, meus queridos? Vendi pelo menos 5. Pelo amor de Deus, irmão, tira o escorpião do bolso. Vamos para o texto. A pesca maravilhosa. É interessante que esse episódio da Bíblia, ele é registrado por 3 escritores. Mateus fala sobre ele, Marcos fala sobre ele e Lucas. Mas a visão de Mateus e de Marcos é um pouco diferente da de Lucas. Porque Lucas aqui no texto, ele vai narrar sobre o resultado da noite. Enquanto que Marcos e Mateus vai falar do que aconteceu no processo da noite. Irmão, é interessante a gente imaginar que antes de Lucas contar o que houve, Mateus e Marcos tiveram uma ótica diferente para ver como Deus enxerga as coisas. Aqui no texto, a Bíblia diz que Jesus estava pregando
e começou a se juntar uma grande multidão. Quando você lê a referência de Marcos, você vai ver que Jesus está vindo já dos 40 dias de jejum. Está vindo já do batismo de João. E ele começa a pregar, e após a sua pregação é quando ele começa a selecionar quem ele quer que ande com ele. Mas o ministério de Jesus é um ministério que se inicia sozinho. Ele começa somente ele pregando. A sua pregação é que atrai as pessoas e dali vem as suas escolhas. Então a primeira lição da noite que eu entendo é que Jesus está nos dizendo essa noite que haverá coisas na minha vida e na tua vida que nós teremos que fazer sozinhos. Uou! Há momentos de, eu não sei se eu vou usar essa palavra, de solidão. A verdade é que ninguém quer passar por momentos de solidão, mas o momento de estar só, muitas vezes é necessário. Todas as vezes que nós olhamos para o momento de estar só, parece algo ruim a nossa perspectiva humana, porque nós gostamos de ter sempre alguém à nossa volta. Mas tem momentos que é preciso estar só. Por quê? Porque é ali que nasce a tua reflexão. É o momento de você se enxergar por dentro. É o momento de você entender quem você é diante de Deus e quem Deus é diante de você. Então talvez você entrou aqui essa noite e está dizendo: pastor, tenho caminhado sozinho. Ninguém tem me apoiado. Não tenho achado reforço em lugar nenhum. Estou na expectativa de alguém me ajudar. Deus está dizendo para você essa noite, ainda que não tenha ninguém à sua volta, se você tem uma promessa minha, comece a realizar. Vá você, se ninguém quer ir contigo, vá você. Não fique esperando que alguém lhe estenda a mão. Não fique esperando a ajuda de fulano, de beltrano, de ciclano. Se há uma palavra de Deus sobre a tua vida, e eu creio que há, começa, vai, encara. Sabe como se chama isso? Fé. E o que é fé, pastor? É caminhar mesmo sem não ter visto o chão. E ainda que não tenha tido sinais, você vai porque acredita que há um Deus que tem cuidado de você e não vai deixar você perecer. O problema de muita gente é que sempre fica na espera do outro. Se for comigo eu vou, se me ajudar estou lá. Não. Deus está dizendo, tem coisas que você vai começar sozinho. E depois, pastor, depois Deus vai começar a acrescentar quem Ele quer do teu lado, para fazer crescer aquilo que Ele colocou na tua vida. Meu Deus! Jesus começa sozinho. E agora Ele vai pregando e a multidão vai se juntando, ao ponto de começar a sufocá-lo. Então Ele começa a perceber que não vai conseguir pregar mais aquela multidão. O que é que Ele faz? Ele olha para a praia. Aí a Bíblia diz que quando ele olha para a praia, ele avista 2 barcos. 2. Mas a Bíblia é categórica em dizer, e foi ele e dirigiu-se ao barco de Simão. Não tem na Bíblia uma escrita dizendo que Jesus questionou o outro barco de quem era. Não. A direção que Jesus toma, ou a escolha que ele faz, é exatamente pelo barco de Simão, que é o Pedro. E eu fiquei pensando comigo, por que é que Jesus foi direto ao barco de Simão? Por que é que ele foi direto ao barco de Pedro? Você está aí, irmão? Porque a Bíblia diz assim lá em Marcos, porque eram pescadores. Isso quer dizer o quê, pastor?
que Jesus está escolhendo o barco de Pedro, porque Pedro é pescador. E tudo que Jesus precisa agora é alguém que saiba pescar. Alguém está entendendo o que eu estou pregando? Jesus nunca vai chamar você por algo que você não faz. Ele vai chamar você exatamente por aquilo que você faz. Por quê? Porque aquilo que você faz é o que você é. E se alguém tentar separar uma coisa da outra, não entendeu ainda a vida. Porque nós somos o que fazemos. Então Jesus vai precisar de um pescador. Se ele vai precisar de um pescador, ele vai chamar um pescador. Uau! Pastor, mas os outros também eram pescadores. Vou te provar que não era. E ele vai ao barco de Pedro e diz para Simão, para Pedro: afasta o barco. E não há nenhuma indagação de Pedro sobre a ordem de Jesus. Pedro não ficou questionando, mas vai aonde com o barco? Vai fazer o que com o barco? Para que você quer meu barco? Pedro simplesmente falou para Jesus: entra no barco. E cedeu o barco para Jesus pregar. E a Bíblia diz que Jesus então se assenta no barco e prega do barco para a multidão. Eu acho interessante o não questionamento de Pedro. Ele não se importou com o que ia ser feito com o barco, mas quando o barco é pedido, ele cede. Isso mostra que Pedro tem um coração voluntário, que não questiona o porquê, mas se precisar, ele está lá para aquilo que precisa. Uou! Você está aí, irmão? Se Jesus pedir teu barco essa noite, empresta para ele. O problema é que a gente quer questionar tudo hoje. Por quê? Para onde? Vai fazer o quê? Onde é que vai? O que tem o barco? Quanto tempo vai ficar com ele? Não pergunte. Deixa Jesus entrar no teu barco. Até porque quem precisa do barco não é Jesus, é você. Porque Jesus nunca precisou do barco de Pedro. Como não, pastor? Claro que não. Mateus 14, do versículo 21 a seguir. E disse Jesus aos discípulos: entre no barco e atravesse para o outro lado, enquanto eu fico aqui despedindo a multidão. E enquanto despedia a multidão, na terceira vigília da noite, soprou um vento contrário, e o barco quase foi a pique. E os discípulos agora estão no barco morrendo de medo, porque acham que o barco vai afundar. Mas a verdade é que eles não sabem que barco que tem palavra de Jesus não afunda. Por pior que possa ser o vento, ele vai continuar navegando. Mas a Bíblia diz que foram tomados de medo, ao ponto de um olhar para o outro e começar a dizer que ia morrer. Vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer. Quando eles estão lá desesperados, que tem água batendo para todo lado, barco balançando para todo lado, alguém se apresenta. E a Bíblia diz que ele não veio de barco. E também não veio nadando. A Bíblia diz que ele veio andando sobre as águas. Ah não, meu irmão, era para você ter dado um glória a Deus maior, porque eu estou pregando algo sobrenatural aqui essa noite. Eu vim aqui dizer para você que Jesus nunca precisou do barco de Pedro, porque se ele quiser, ele caminha sobre as águas. Ele é poderoso para mexer na estrutura da natureza. Mas então por que ele pega o barco de Pedro, pastor? Você vai entender isso no decorrer do texto. Quando Jesus diz para ele: Pedro, pega a rede, lança em alto mar. O que é que Pedro diz para ele? Senhor, eu pesquei à noite e não apanhei. Pegou aí porque que Pedro precisava de Jesus no barco? Eu pesquei à noite e não peguei. Aquela tinha sido a pior noite de pesca da vida de Pedro. Aí que eu fico doido com Deus, porque Deus é tão lindo. Porque lá em Marcos, a Bíblia diz que Jesus, antes de chamar a Pedro, observava Pedro pescando. Está lá, Marcos capítulo 1, a partir do verso 16. Os chamou porque eram pescadores, estavam lançando. Que hora
hora que Pedro lançava a rede, pastor? À noite. No mar da Galileia, ninguém pesca de dia. Só se pesca de noite. Isso quer dizer que Jesus chegou na praia antes do sol nascer. E ficou observando o que Pedro fazia. E ele pescava à noite. A gente olha o texto e passa correndo por ele e não se apercebe de algo. Parece algo fácil. Você sabe o que é pescar a noite inteira, irmão? É o cara que foi para o mar às 6 da tarde. E só vai sair dele às 6 da manhã. E repetir o mesmo movimento a noite toda. É Pedro abrindo rede, jogando rede, rede caindo na água e puxando rede. Quando ele puxa, não tem? Ele abre rede, joga a rede, rede cai na água, puxa a rede e a rede não tem? Ele abre rede, joga a rede, puxa a rede e a rede não tem? Ele abre rede, joga a rede, puxa a rede e a rede não tem? Você já cansou? Eu estou suando. Pedro fez isso à noite. Imagina quem estava com ele no barco, que a certa hora da noite deve ter dito para Pedro: ô Simão, não está vendo que o mar não está para peixe, rapaz? Vamos embora. Vamos parar. Hoje não vai virar. Não adianta. Mas Pedro tem uma teimosia dentro dele que todo crente deveria ter. Ele deve ter dito assim: eu vim aqui para pescar. E se eu vim para pescar, eu vou pescar até o dia. Independente do resultado que eu estou tendo, eu não vou parar de lançar. E enquanto ele lança a rede, tem alguém na praia observando. Ai, Jesus! Enquanto Pedro lança a rede, Jesus está só aqui, ó, olhando para o Pedro e dizendo: o peixe não vem, né, Simão? O peixe não vem, mas você não para, você é insistente, você é persistente. Está aí o motivo porque Jesus chama Simão para ser discípulo dele. Por quê? Porque mesmo com resultado negativo, não desiste de fazer o que foi chamado para fazer. Deus te trouxe aqui essa noite para dizer: não para de lançar a rede. Não interessa os resultados que você tem tido. Não interessa, tem tudo dado errado. Tem alguém observando o teu lançar de rede. Tem alguém de olho na tua atitude. Tem alguém olhando para você e dizendo: ele não desiste, ela não desiste. E se você não desistir, uma hora ele vai aparecer para entrar no teu barco. Por quê, pastor? Porque o teu resultado negativo não impede o que Deus tem para você na noite de hoje. O teu passado não vai interferir no que Deus escreveu para você no futuro. Lança rede! Insiste. Não desista. É por isso que Jesus pegou o barco de Pedro, para mostrar para Pedro que por mais que a noite tenha sido frustrante, o dia tem milagre esperando. Ai, meu Deus! Será que alguém pega essa palavra? Será que alguém pega essa palavra? Mestre, eu pesquei à noite e não apanhei. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Está dizendo assim: Senhor, deixa eu falar uma coisa para o senhor, vem cá. Quando o senhor chegou, eu estava lavando rede. É a última coisa que a gente faz antes de ir embora para casa. Eu só não fui embora porque o senhor pegou meu barco. Porque se o senhor tivesse pego o barco de outro, eu já estava em casa. Mas como o senhor pegou meu barco, eu fiquei. Mas deixa eu te falar, estou cansado. Estou exausto, estou fadigado. É isso que Pedro está falando para Jesus. Eu
Não vejo mais razão de voltar ao mar. Eu, na minha visão, na minha ótica. Mas olha o que Pedro diz. Mas, sob a tua... Pedro entendeu algumas coisas daquele dia que a gente precisa entender hoje. Qual é a primeira coisa que Pedro entendeu, pastor? Que uma palavra de Jesus pode mudar? Meu Deus. Eu vim aqui ser profeta essa noite sobre a tua vida. Eu vim aqui declarar que vai ter surpresa sobre a tua história. Eu vim aqui dizer que Jesus vai lançar uma palavra sobre você essa noite. Não precisa de 2, nem de 3, nem de 4. É uma palavra do céu sobre a tua vida e as coisas vão entrar no eixo. Basta uma ordem de Deus e as coisas vão ficar do jeito que devem ser. Basta uma palavra do Messias. Eu não sei o que você veio buscar, mas uma palavra muda a história. Diga comigo, eu só preciso de uma palavra. Meu Deus. Sabe o que é Deus olhar para você essa noite e dizer assim: vá, porque a partir de hoje eu sou contigo. Acabou, meu irmão. Ninguém mais te para. Ninguém mais vai conseguir impedir você de chegar aonde Deus quer. Uma palavra. Uma palavra dele. E a sua enfermidade será curada essa noite. Uma palavra dele. E a porta que você precisa vai se abrir. Uma palavra e o teu comércio vai expandir. Uma palavra. A segunda coisa que Pedro entendeu naquele dia, que o ontem não vai interferir no hoje. Jesus não te chamou pelo teu resultado. Ele te chamou porque viu fé em seu coração. Até porque ele não precisa de resultado, porque quem dá resultado é ele. Então, por pior que tenha sido a tua história passada, hoje tem uma nova história sendo escrita. Então, deixa o passado no... Deixa o passado no... Tem um versículo em Isaías 43, que eu gosto demais dele. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa... Não, você não está pegando. Eu vou repetir para ver se você anima. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma coisa... Tem 2 motivos por que ficamos ligados ao passado. Um deles é porque ele foi muito ruim. Porque o passado, ele tem o poder de aprisionar pessoas. Porque deu tudo errado, a pessoa acha que a vida dele sempre vai dar errado. Porque algo falhou, ele acha que vai falhar no resto da vida dele inteira. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não é passado. Você é presente escolhido por Deus. E o segundo motivo é porque deu muito certo. Aí tem gente que idolatra o passado.
Aí tem gente que gosta de ficar falando, ai, porque há 10 anos atrás, há 20 anos, eu fui assim, eu tive lá. Deus está dizendo para você, para de olhar para o passado, não considerei as coisas antigas, porque eu não sou Deus de coisas passadas. Eis que faço uma coisa nova, uma coisa nova, uma coisa nova. Tem algo novo de Deus chegando sobre a tua vida essa noite, algo que você nunca viveu, algo que você nunca experimentou, algo que você nunca sentiu. Tem algo novo de Deus chegando. E olha o que ele diz: e agora sairá a luz. Eis que faço uma coisa nova. E agora, fala comigo agora. Desse jeito nem amanhã. Põe fé nisso aí, crente. Diga agora. Olha para o irmão e falou, é agora. Falou, é antes do culto acabar. É hoje. É agora. Olha o que ele diz: sairá a luz. O que é que o profeta Isaías está dizendo? Que a coisa nova que Deus vai fazer, Ele não vai fazer no escuro. Ele vai fazer para que todo mundo veja. Meu Deus! Alguém está pegando essa palavra essa noite? O que Deus vai fazer de novo, todo mundo que te conhece vai saber que Ele fez, porque vai ser feito na luz, vai ser feito no dia, vai ser feito para que todo mundo enxergue. Aleluia! Está preparado para viver o novo de Deus? Então deixa o passado no passado. Tem gente que idolatra e tem gente que está preso a Ele porque foi tão ruim. Jesus tem algo novo para nós essa noite. Qual é a terceira coisa que Pedro entendeu aquele dia? Que melhor é obedecer do que sacrificar. O caminho da obediência gera o milagre que você precisa. Senhor, estou cansado, hein? Foi a noite toda. Mas se o Senhor está mandando sobre a tua, Mas aí vem a ordem de Jesus. Qual é? Lança em alto ou mar alto? Eu fiquei pensando, por que Jesus mandou Pedro lançar a rede em alto mar? Porque Pedro era pescador profissional. Ele vivia de pesca. Era o que ele fazia todos os dias para sobreviver. E o que acontece quando você se torna profissional em algo? Você acostuma a fazer sempre do mesmo? Isso me faz entender que o Pedro conhecia tão bem o mar da Galileia, o lago de Genezaré, que ele já sabia onde é que tinha que ir para pescar. Então ele lançava a rede dele lá, vinha os peixes que ele precisava, que matava a sua necessidade, que supria o que ele precisava, ele ia embora para casa e voltava só no outro dia. Mas naquele dia, Jesus permitiu que a noite de Pedro fosse terrível, que não tivesse resultado. Para quê? Para tirar Pedro da zona de conforto. Porque você está tão acostumado a ser crente, que você já sabe como é que faz. Só vir no culto, cantar 3 louvor, 4, dar uma adoradinha, uma oferta, ouvir a palavra e ir embora para casa. Aí Jesus permite noites terríveis acontecerem. Meu Deus! Para dar um chacoalhão na gente e dizer, ei, para de viver por necessidade. Meu Deus, vou falar isso de novo. Para de viver por necessidade. Eu não sou Deus que supre necessidade. Eu sou Deus que gera abundância. Quando Jesus diz a Pedro, vá para o alto mar, Jesus está dizendo, eu vou te levar a um lugar que você não está acostumado a ir. E eu fui olhar o texto e entender o porquê disso, e vi que no alto mar as águas são mais geladas que no raso. E no alto mar tem qualidades e tamanhos de peixe que no raso não tem.
Então Jesus está levando Pedro para pescar peixe que ele nunca pescou, de tamanho que ele nunca viu. Alguém pegou. Como é que é, pastor? Você está acostumado a pegar peixinho. E Jesus quer levar você para pegar peixão. Só que para pegar peixão, vai ter que fazer mais força. Vai ter que ir além do costume. Vai ter que sair do profissionalismo e arriscar uma coisa nova. Por quê? Porque aonde Jesus queria... O barco não tinha motor não, irmão. Não é igual hoje em dia não, que você bota esses de amarrão nos barcos. Não, era no remo. O Pedro estava cansado, imagina ele remando. Estou conjecturando. Eu imagino ele remando dizendo para Jesus, aqui, Senhor. Jesus, aqui não, Pedro, está muito perto, vai mais longe. Mas Senhor, eu estou cansado, hein? Pois é, Pedro, mas se quer vitória, rema mais um pouco. Aqui, Jesus, tá bom, aqui, Jesus. Não, Pedro, ainda não, vai mais um pouquinho. Até que chegou ao lugar aonde Jesus queria. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Começa a fazer além daquilo que você está acostumado a fazer. Certa vez perguntaram para Jesus, Senhor, se a gente, a lei, o costume aqui nosso, dos judeus, é andar 1 milha com um visitante que chega na cidade. Sabe o que Jesus disse? Se alguém te pedir para andar 1 milha, vá com ele 2. Faça além do que está acostumado. Vá além daquilo que os outros fazem. Porque se quer resultado diferente, tem que fazer coisa diferente. Meu Deus! Está aí, crente? Veio para o culto? Então cutuca o irmão disfarçado assim, mas não bate muito não, para não deixar roxo. E fala para ele assim, ó, tem coisa nova te esperando. Mas só quando você sair do comodismo. Está falando. O Pedro cansado, remando, até que Jesus diz, Pedro, aqui tá bom. Arma a rede. Lança a rede. A rede na água. O Pedro, estou conjecturando. Senhor, posso puxar? Jesus deve ter dito assim, ainda não, Pedro, segura um pouquinho. Por que, Senhor? Você não falou que aqui ninguém pesca de dia porque os peixes não vêm? Então deixa eu reunir os peixes para você. Porque quem lança a rede debaixo da minha palavra, não precisa lançar 2 vezes. Tem alguém aí? Eu vim aqui ser profeta essa noite. Tem gente aqui que vai viver uma virada de Deus ainda esse ano. Não, vou falar de novo. Tem gente aqui que vai viver uma virada de Deus ainda esse ano. Deus já tem algo preparado para o teu barco, para a tua história. Algo que você ainda não viveu. Algo grande demais. Meu Deus do céu, pega essa palavra. Pastor, então por que Jesus permitiu que tudo isso acontecesse? Para mostrar para mim e para você que uma coisa é pescar sem estar Jesus no barco. Outra coisa é pescar quando Ele está dentro do barco. Se Ele está no barco, meu irmão, a pesca não falha. Pedro, sim senhor, 3, 2, 1, puxa. Ao Pedro, ao barco, ao Pedro. Senhor, Jesus diz, fala Pedro, a rede não vem. Jesus deve ter dito, eu sei. Se fosse uns crentes lá de Sumaré, aqui em Nova Odessa não tem. Só lá em Sumaré. Era capaz de dizer, acho que enroscou Jesus. Porque tem gente que nem para viver milagre serve. O milagre está para acontecer, ele está achando que é enrosco. Deixa eu te falar uma coisa. Rede que Jesus manda lançar não enrosca, irmão. Pelo contrário, tira a gente do enrosco. Ai, que vontade de falar que dá, Jesus. Segura minha língua. É porque tem uns irmãos aí que tá com a vida tudo enroscada. Aí fica assim para Deus. Por que tá assim, Deus? Porque você não botou Jesus no barco. Fez a escolha sozinho, conforme queria, conforme o desejo, conforme sua própria vontade. Agora está aí, enrolado.
Mas não se preocupa não. Jesus vai entrar no teu barco essa noite. Olha o Pedro aqui, ó. Senhor, a rede não vem. Jesus diz, eu sei. Por que, Senhor? Porque a Bíblia diz que tinha mais peixe na rede do que ela podia suportar. A Bíblia diz assim, ó, e quase se rompeu. Só não rompeu porque está debaixo da palavra. Mas o Pedro está dizendo, mas Senhor, sozinho não vou conseguir puxar não. Jesus diz, eu sei. Ô Pedro, não tem outro barco lá na praia que pescou com você a noite toda também? E também não pegou nada? Pedro diz, tem, chama eles. Alguém está pegando. Olha o Pedro, ó. Socorro! Socorro! Os caras estão na praia e fizeram assim. Essa hora, no alto mar desse jeito, lá longe. Ih, rapaz, é Pedro. Ih, rapaz, tá gritando, ela pedindo ajuda. Vamos lá ver o que aconteceu. Quando chegam, emparelham os dois barcos e o Pedro está aqui, ó. Sozinho não consigo puxar. Os caras falaram, então vamos ajudar. Quando puxaram, a Bíblia diz, encheu os dois, que quase iam a pique. Você já pensou o tanto de peixe que tinha? Para encher dois barcos e os barcos quase afundarem? É o que Jesus vai fazer na tua vida esse final de ano. Só quem tem fé vai pegando. Quem não tem, não pega. Mas quem tem, pega. O que ele vai fazer, pastor? Vai encher tua rede com mais do que ela pode suportar. Mas não se preocupa não, que não vai deixar rasgar. Mas por que ele vai fazer isso? Para você se lembrar de quem esteve com você no tempo da escassez. De quem te ajudou quando ninguém queria te ajudar. De quem dobrou o joelho quando ninguém queria dobrar. Daquele irmãozinho, daquela pessoa que quando a tua vida estava ruim, estava do teu lado dizendo, não, nós vamos vencer, vamos para o jejum, vamos para a oração. Porque a gente tem mania de querer abençoar quem conheceu ontem. E esquece facilmente de quem andou com a gente lá atrás. Essa noite Jesus está dizendo, ei, honra quem caminhou contigo no tempo da dificuldade. Porque tem peixe para você e tem peixe para ele também. Eu não gosto de fazer isso, mas agora eu preciso fazer. Olha para o teu irmão aí, do teu lado, e fala para ele assim, se eu fosse você, cuidava bem de mim. Não, agora empina o nariz. Está admitido. Fala assim, ó, porque você não imagina o que Deus preparou para a minha rede. Não, porque às vezes tem uma pessoa sentada do teu lado aí, e você está achando que é só mais um, mas você não tem ideia do que Deus escreveu para o futuro dela. Porque aqui dentro dessa igreja, Deus vai levantar profetas, vai levantar empresários, vai levantar médicos, juízes, advogados. Ai, vai pegando, vai levantar pastores que vão cruzar nações, vai pegando essa palavra. Tem gente aqui que vai ser mais importante do que os outros podem imaginar, porque é assim que Jesus faz. Então cuida bem. Fala comigo, vai ter peixe para mim, mas vai ter peixe para você. Olha para o irmão e fala isso para ele de novo, vai ter peixe para mim e vai ter peixe para você. Não vai faltar. Pelo contrário, vai sobrar. Quem está pegando essa palavra? Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu tenho vivido isso. Eu tenho visto Deus fazer coisas na minha vida que algumas delas eu sonhei, outras eu nem imaginava. Eu sou um cara dali do João Paulo II. Meu pai mora na mesma casa há 45 anos. Não, desculpa, 42 anos, 43. Na mesma casa, na mesma esquina. O pastor sabe onde é? No fundo da casa do meu pai tem uma igrejinha.
Lá nasceu a igreja do Evangelho Quadrangular, que hoje tem uma grande no João Vasconcelos. Tudo no fundo da casa. E eu olhava e eu falava para todo mundo, eu vou ser pastor. E todo mundo dizia para mim assim, vai não. Ouvi isso dentro da minha casa. Como é que você vai ser pastor, cara? Não tem nenhum pastor da família. Eu falei, mas eu sinto algo aqui dentro que diz que eu vou ser pastor. E eu lembro que eu subia a escada, meu pai fez um quarto em cima, e eu subia a escada e ficava olhando Sumaré, aquele monte de luz assim, ó. E eu pensava comigo, esse mundo é grande, Deus vai me levar em muitos lugares. Mas ninguém acreditava. Mas daí eu fiz o que Jesus fez, comecei sozinho. A minha primeira pregação, eu escrevi 4 folhas de caderno, dos 2 lados, do grande. Falei, vou pregar 1 hora, com 10 minutos tinha acabado. Sério, pensa na frustração. Acostumado a ver esses pregadorzão pregando, eu falava, não, eu vou ser igual eles. Que nada, irmão, escrevi 4 folhas, falei em 10 minutos. Disparei em falar, não parei mais. Os irmãos estavam olhando para mim com aquela cara de, só isso? Tem mais nada? Dentro de uma casa, num culto caseiro. Mas eu não desisti. Eu sou teimoso. Eu continuei acreditando que o que Deus tinha para mim era uma rede com grandes peixes. Faz 28 anos que eu estou pregando o Evangelho de Jesus. A minha casa inteira é sustentada por Ele. Quem olha para mim e para minha esposa fica pensando, como é que pode? O dia que eu chamei ela para casar, porque eu não pedi ele namoro não, irmão, eu pedi em casamento. Nós casamos, conhecemos, namoramos, noivamos e casamos em 5 meses. Tem fé aí, crente? Quem? Mais rápido que eu? Não, tá esperando? Ela tá. A mãe, olha lá. Nem vou. Tá profetizando, minha filha. Pega essa palavra. O dia que eu fui pedir minha esposa em casamento, eu falei para ela assim, ó, você quer casar comigo? Deixa eu te explicar o negócio, não vou mentir para você não. Eu não tenho nada. Eu tenho a mala que eu puxo, que na época eu só andava de ônibus, porque eu não tinha dinheiro para andar de avião. Cruzava uns estados aí, tudo de ônibus. O que eu tenho é essa mala que eu puxo aí, as roupas que estão dentro. Mas eu carrego uma coisa de Deus. Ela diz o quê? Uma promessa. Irmão, acho que ela é mais doida que eu. Que ela falou, quero. Falei, Jesus está nessa vida mesmo, não é possível não. Uma mulher linda dessa. Casar com um cara que nem eu, que não tinha onde cair duro, irmão. Hoje eu olho para a minha família, eu fico pensando comigo, é só Deus. Um menino de 21 anos de idade, no 4º ano de medicina. O outro com 14 estava sentado aqui, saiu para ele fora. Minha esposa formada em psicologia e pastora. Eu fico olhando e falo assim, de onde é que veio tudo isso? E o Senhor me diz, do lançar de rede. Da não desistência. Do não parar. E o Evangelho tem me levado em lugares que eu nunca imaginava. Há uns 20 dias atrás, estava eu e ela lá em Nova York, na Estátua da Liberdade. Foi fazer o que lá, pastor? Pregar. Só Deus faz isso. Eu acredito no que eu estou pregando para você essa noite. Jesus vai entrar no teu barco esse final de ano. Você crê nisso? Você crê que tem peixe para você e tem peixe para quem está do teu lado? Então fique de pé.